Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre transporte. Prefeitura estuda uma solução para resolver a falta de ônibus em algumas áreas da cidade. A liberação de vans pode ser uma opção. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai fazer mudanças na área de transportes da cidade. Ele não está satisfeito, principalmente em relação aos ônibus. A prefeitura segue uma batalha judicial para impedir um reajuste na tarifa de ônibus. A climatização dos veículos, que ainda não atingiu 100% da frota, é uma das justificativas. Crivella afirmou que está tentando um acordo com as empresas para que linhas de ônibus que foram extintas possam voltar a circular. Enquanto essa briga não se resolve, o prefeito disse que pode investir em outras licitações e até incentivar o uso das vans nas regiões que os ônibus não conseguem chegar. Será que as empresas de ônibus vão conseguir atender toda a população, em especial os moradores da Zona Oeste? Será que há espaço para a regularização de mais vans? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com Orlando Júnior. Ele é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Muito obrigado pela sua presença, Orlando. Quais são as soluções para esse problema, que já se arrasta há alguns anos? As soluções são difíceis, mas são possíveis, né? Quer dizer, mas há várias maneiras de a gente olhar a questão da mobilidade, em especial o serviço de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. E eu gostaria de, antes de pensar nas soluções, da gente pensar nos princípios que vão orientar as nossas respostas a essa questão. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso considerar o direito à mobilidade como um direito fundamental, como um direito à cidade. Ou seja, as pessoas, para poderem usufruir e viver na cidade, elas precisam de ter acesso aos sistemas de mobilidade e, portanto, é um direito. Então, a mobilidade não é um favor, mas é um direito de todo cidadão, de toda cidadã da cidade do Rio de Janeiro, de poder usufruir, de chegar no trabalho, mas também de ter lazer, de poder visitar amigos, portanto, ter uma rede de sociabilidade na cidade. Então, o direito à cidade só se realiza plenamente com o acesso ao direito à mobilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é impossível a gente pensar na questão da mobilidade sem pensar na questão da moradia. Então, muitas vezes, a solução para o problema da mobilidade pode ser, por exemplo, de nós planejarmos habitações de interesse social em áreas já bem servidas por sistemas de ônibus, por sistemas de mobilidade. Por exemplo, o caso da Barra da Tijuca. Quer dizer, ao invés de remover a população e levar a população para a Zona Oeste, a Barra da Tijuca apresenta vários vazios urbanos. Por que não desenvolver projetos de habitação de interesse social na Barra da Tijuca de forma a que a população tenha acesso aos sistemas de mobilidade já existentes na Barra da Tijuca? Em terceiro lugar, é preciso considerar a questão metropolitana. O Rio de Janeiro não é uma ilha, é uma cidade que está imersa numa região metropolitana, é a segunda maior metrópole do país, é polo da segunda maior metrópole do país e, portanto, qualquer solução na questão dos transportes vai passar por uma perspectiva metropolitana, pensando como o Rio de Janeiro se integra aos municípios do leste metropolitano e da Baixada Fluminense, porque se não pensarmos nisso, evidentemente o sistema não vai funcionar perfeitamente, certo? Quer dizer, então eu acho que é preciso pensar nas soluções levando em consideração esses três aspectos: o direito à moradia como um direito à cidade, a questão da habitação integrada à mobilidade e, em terceiro lugar, a questão metropolitana. Sem esses três aspectos, a gente não pode pensar nas respostas. E, por fim, é fundamental que nós tenhamos como critério a justiça socioespacial, na frente do critério da eficiência econômica. Ou seja, não é a eficiência econômica que deve determinar aonde e como os sistemas de transporte vão funcionar, mas o contrário. A justiça socioespacial deve determinar o planejamento das linhas de ônibus, do sistema de mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Então, a sua primeira pergunta, as empresas de ônibus vão ser capazes de atender às necessidades da população? Eu diria, deixadas a sua própria lógica, não. Evidentemente, o poder público tem que ser capaz de regularizar, de regulamentar, de intervir, de forma que o princípio da justiça socioespacial seja respeitado e de forma que as empresas sejam subordinadas a esse princípio. E por que a gente chegou a essa situação de algumas regiões da cidade terem essa ausência, essa falta de linhas consideradas ideais?
pelo controle do cartel das empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito fácil da gente responder essa pergunta, porque é histórico o controle desse cartel sobre o sistema de mobilidade, é histórico o controle do cartel sobre os processos de licitação, como a CPI, que recentemente concluiu seus trabalhos na Câmara de Vereadores, mostrou, e inclusive a junção das empresas em consórcios só reflete o seu domínio, o seu controle sobre esse processo, sobre o sistema de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, e o atendimento à população se subordina aos interesses desse cartel de empresas. Quer dizer, então, aonde a população mais pobre vive, nós temos os piores serviços ofertados a essa população. Serviços ineficientes, serviços que não funcionam dia e noite, quer dizer, não tem o atendimento noturno, ônibus em pior qualidade. Enfim, você tem uma série de problemas. Os ônibus superlotados, ainda você tem várias linhas com esse problema da superlotação. No caso dessa questão, enfim, o município poderia administrar o transporte, já que em outras cidades isso deu certo? Exatamente, essa é uma das soluções possíveis. Quer dizer, então, o município administrar diretamente, gerir diretamente, ter linhas municipais geridas diretamente pela prefeitura para exatamente garantir. Isso tem várias vantagens. Quando o poder público opera o sistema, ele tem muito maior capacidade de controle sobre a operação das empresas privadas. Por quê? Porque ele conhece. Ele está também atuando na operação do serviço. Hoje, o município sequer tem controle sobre o sistema tarifário. Ele é controlado pelas próprias empresas. Quer dizer, então, quando tivesse a prefeitura operando algumas linhas na cidade, isso permitiria, inclusive, maior capacidade de controle e de fiscalização sobre as empresas privadas que operam na cidade do Rio de Janeiro. As vans poderiam melhorar ou não a situação do transporte? As vans podem melhorar em determinados contextos e podem não melhorar em outros. Quer dizer, elas, a meu ver, podem ser pensadas como uma solução complementar. Por quê? Porque algumas áreas não têm um fluxo de passageiros que, enfim, justifique o uso do ônibus, a não ser que você utilizasse o micro-ônibus, que também é uma solução próxima da van, e em certas áreas também elas têm muito mais facilidade de circulação. Eu vejo a van como uma possibilidade, sim, como um mototáxi. Eu não acho que o sistema de transportes deva ser pensado com um único modal. Eu acho que a gente pode integrar uma diversidade de modais, uma diversidade de sistemas de transportes para que efetivamente nós tenhamos o direito à mobilidade garantido. Então as vans podem se construir numa solução. Eu não vejo uma solução, a retirada das linhas pelas empresas de forma arbitrária. Isso eu acho que é um problema muito grave, que a prefeitura não pode se subordinar, quer dizer, na verdade, são as empresas que determinam as áreas que as vans podem ou não operar, são as empresas que determinam as linhas que vão estar sob o seu controle e aquelas que não vão estar. Então, isso não pode ser aceito pela prefeitura. Há uma perspectiva em relação ao trânsito com essa mudança, com essa possível mudança, em legalizar algumas vans em alguns trechos? O trânsito poderia sofrer com isso? Eu acho que depende muito da área a ser considerada. Quer dizer, então, efetivamente, a princípio é possível você incorporar o sistema das vans sem impactar o trânsito. Eu acredito que não seria a entrada das vans em si mesma que prejudicaria o trânsito. Eu não vejo essa relação direta. Acho que em alguns casos, se isso for bem planejado, é possível compatibilizar a entrada das vans com o trânsito. Eu não vejo o trânsito como o problema. Eu acho que o problema ainda está na garantia do direito à mobilidade à população. Diante de uma situação como essa, de vários prazos e um cenário indefinido, o que é que a gente pode esperar em relação ao transporte no Rio de Janeiro? Principalmente nessas áreas mais carentes, Zona Oeste, que enfrenta esse problema historicamente. Sinceramente, eu acho que isso apenas demonstra uma negociação que eu acho que ainda está intransparente, que eu acho que ainda está absolutamente desigual. Sinceramente, eu acho que está sendo enfrentado pontualmente um problema e não estruturalmente. Quer dizer, então, as indicações, as recomendações da CPI não estão sendo acolhidas, pelo menos até o momento, pelo prefeito. O prefeito poderia, ao invés de dar essa resposta pontual, de esperar 1 ou 2 meses para que as empresas voltem
a circular nas linhas que elas abandonaram, ao invés disso, poderia estar acolhendo as sugestões da CPI e dizendo: nós vamos entrar no controle da tarifa, nós vamos entrar no sistema como um todo, nós queremos efetivamente garantir a qualidade do serviço à população, nós queremos assumir como municipalidade essa e essa linha, porque consideramos fundamental que o município também opere. Ou seja, poderia estar sendo pensado de forma estrutural. Quer dizer, então isso me parece um jogo realmente intransparente, que outras, enfim, uma barganha que efetivamente não acredito que vai resultar numa transformação estrutural no sistema de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro. Os problemas são muito mais profundos. Orlando, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.